A traição dos Belfort. É o que a tinta desbotada ainda sussurra nos registros do Fórum de Recife? Um único certificado de casamento datado de 12 de fevereiro de 1845, que carrega duas assinaturas da mesma mão trêmula, uma como Eleonora Ravenna, filha adotiva, e outra como Eleonora Belfort, esposa legítima, do mesmo homem que a criara como sua filha. Os documentos oficiais apresentam isso como uma curiosidade legal estranha. Mas aqueles que viram os livros caixa ocultos, as escrituras apagadas e as cartas seladas guardadas nos arquivos da Fazenda Magnólia, sabem que a verdade é muito mais sombria, porque isso não era uma história de amor. Era o movimento final em um esquema geracional, uma guerra silenciosa travada em salas de visitas e cemitérios, onde linhagens eram apagadas, fortunas devoradas e vidas humanas arranjadas como peões em um tabuleiro de xadrez. E Eleonora era destinada a ser tanto o prêmio quanto o sacrifício. Recife, em 1837, era uma cidade de máscaras delicadas. Musgo espanhol pendia de carvalhos antigos como dedos dos mortos, enquanto sob o perfume de jasmim pairava o fedor do sofrimento humano acorrentado. A família Belfort reinava ali como monarcas não eleitos. Sua mansão erguia-se em 3 andares acima da Rua da Praia, com suas varandas captando a brisa do Atlântico, enquanto seu nome se gravava em bancos, livros de navegação e clubes privados. Silas Belfort comandava tudo, um homem de cabelos prateados e olhos azuis frios que nada perdiam, que media lucros como padres medem pecados. Para o público ele era a encarnação da graça nordestina, de fala mansa, devoto, infalivelmente educado, mas por trás daqueles modos corteses, ardia uma lógica de ferro. Tudo era descartável, exceto o império que ele construíra. Eleonora Ravenna entrou nesse mundo como uma faísca destinada a incendiá-lo todo. Aos 10 anos, ela viu a plantação de sua família queimar até virar cinzas. Seus pais e irmãozinho consumidos pelas chamas enquanto ela vagava pelos jardins queimados, apertando uma boneca de madeira meio derretida. Os jornais chamaram de tragédia. O legista chamou de acidente, mas o velho Dr. Hamilton Prestes anotou em seu diário particular que a criança não tinha queimaduras, nem danos nos pulmões pelo fumo, apenas olhos arregalados e fixos, como se tivesse visto o diabo de perto. Ela sussurrou para ele sobre homens mascarados que derramaram óleo pelos pisos, sobre como seu pai lhe dissera onde se esconder quando os homens maus viessem. O xerife Rodrigues enterrou esse testemunho. Ele declarou o fogo acidental. E em 3 dias Silas Belfort chegou como um salvador da Fazenda Magnólia, adotando Eleonora e declarando-a sua pupila. A sociedade de Recife elogiou sua misericórdia cristã. Eles não notaram que, em horas, ele tomara posse dos bens sobreviventes da propriedade Ravenna, nem que todas as cópias conhecidas das escrituras da família Ravenna desapareceram misteriosamente dos arquivos do Fórum na mesma semana. Eleonora cresceu dentro da mansão Belfort como se estivesse em uma gaiola de vidro. Vestiam-na de seda, educavam-na em francês e música, exibiam-na na igreja como testemunho de sua benevolência, mas ela nunca era permitida além de seu controle. Suas cartas eram lidas antes de enviar, suas amizades desencorajadas. Ela era proibida de visitar as ruínas de sua casa. E quanto mais tempo ficava, mais sentia algo nas paredes, uma presença vigilante. Um cálculo não dito que a seguia como uma sombra. Mesmo criança, ela podia sentir. Ela não estava sendo criada. Estava sendo preparada. À medida que sua beleza florescia em lenda, a casa começou a mudar. Seu irmão Carlos não conseguia mais encará-la. Sua irmã Vitória falava de dever e dos fardos do nome da família. E Silas começou a observá-la com uma intensidade inquietante, falando não de amor ou orientação, mas de consolidação de bens e proteção de legado. O calor deixou sua voz. O livro-caixa tomou seu lugar. Então veio a reunião. Uma tarde sufocante de agosto de 1845, no escritório de Silas, com as cortinas cerradas contra a brisa do mar, Eleonora foi convocada e encontrou não só Silas, mas o advogado da família, Josias Paiva, pálido suando, mãos tremendo enquanto mexia em pilhas grossas de papéis legais. Silas explicou que sua fortuna estava desmoronando, o mercado de cana-de-açúcar vacilando, credores circulando, o império, disse ele, poderia ser salvo se ela cooperasse. Ele delineou um esquema construído das ruínas da lei colonial. Se ela se casasse com ele, suas reivindicações dormentes sobre as propriedades Ravenna
poderiam ser absorvidas nas holdings Belfort, protegidas dos credores sob estatutos de herança conjugal. Ele chamou de solução legal. Paiva chamou de consolidação criativa de patrimônio. Eleonora só ficou sentada ali, seu batimento cardíaco ensurdecedor enquanto a verdade se desenrolava como uma serpente. A morte de seus pais, sua adoção, sua gaiola dourada. Tudo fora para isso. Converter uma criança humana em um instrumento financeiro. Ela não era filha deles. Era a pedra angular de seu império. Naquela noite, ela ficou à janela de seu quarto com vista para o porto do Recife, observando os navios desaparecerem na névoa, e pela primeira vez, permitiu que o pensamento aflorasse completamente, o pensamento que enterrara como um cadáver desde a infância. O fogo não fora acidente. Ela começou pelo fórum porque era ali que as mentiras deles haviam se enraizado mais fundo. Eleonora esperou até uma tarde úmida de setembro, quando Silas estava fora inspecionando os canaviais na fazenda Magnólia, vestida simplesmente em um vestido de musselina cinza e chapéu que escondia seu cabelo dourado. Ela escapou pela entrada dos criados e andou pelas ruas de calçamento sozinha, pela primeira vez em 8 anos. O Fórum de Recife erguia-se sobre a Rua da Aurora, como um relicário de pedra do poder, suas colunas brancas manchadas pela idade, seus portões de ferro carregando as cicatrizes de furacões há muito esquecidos. Dentro, o ar era espesso de tinta, poeira e o sussurro arranhado dos escrivães. Ela disse ao arquivista envelhecido Benjamin Hartmann que buscava documentos familiares para fins genealógicos. Hartmann, um homem meticuloso com óculos empoleirados baixo no nariz, ficou encantado com seu interesse. Ele a levou para os cofres de registros, passando por prateleiras de pergaminhos frágeis e livros-caixa mais velhos que a República em si. Ali, entre as encadernações de couro rachado, Eleonora encontrou a primeira rasgadura na ilusão Belfort, um conjunto de escrituras de propriedade arquivadas por seu pai, Jaime Ravenna, em 1836, 2 anos antes do fogo. Os documentos carregavam sua assinatura inconfundível, mas haviam sido marcados como nulos em um rabisco vermelho fraco. Estranhamente, a anotação de nulidade datava de 3 dias após o fogo, quando seu pai já estava morto. Hartmann franziu a testa. Ele mostrou mais. Um testamento assinado por Jaime e Sarah Ravenna, deixando todas as terras, escravos e bens para sua filha, a ser mantido em confiança até seu 21º aniversário. O testamento fora devidamente testemunhado e notariado. No entanto, o índice do tribunal o listava como desaparecido. E mais estranho ainda, a página final do documento, a seção nomeando curadores, sumira, rasgada limpa da encadernação. As mãos de Hartmann tremiam enquanto falava. Ele disse que, ao longo dos anos, vários homens alegando representar a família Belfort haviam vindo pedir para ver esses mesmos registros. Eles os copiavam. Às vezes os emprestavam durante a noite sob ordens de autorização assinadas com o nome de Paiva. Depois, páginas começavam a desaparecer. Datas em tinta não mais coincidiam com os logs do tribunal. Arquivos inteiros eram arquivados erroneamente em categorias não relacionadas, como se alguém tivesse deliberadamente embaralhado a trilha de papel. Hartmann se inclinou perto, voz caindo para um sussurro. Criança. Alguém tem sangrado esse arquivo como um açougueiro sangra uma carcaça. Uma fatia por vez até que nada reste senão ossos. Eleonora deixou o fórum com as mãos tremendo dentro das luvas. A rua lá fora parecia irreal. O cheiro de esterco de cavalo, o sino distante da igreja de São Miguel, o farfalhar das saias das mulheres passando, tudo como peças de um cenário pintado escondendo a maquinaria por trás. Pela primeira vez, ela viu Recife como os Belfort deviam vê-la, não como uma cidade de lares e vidas, mas como um vasto tabuleiro de xadrez de títulos, bens e peças humanas a serem movidas ou removidas. Naquela noite ela não conseguiu dormir. Memórias começaram a vazar pelas frestas, o som de vozes de homens na noite do fogo, abafadas mas raivosas, o cheiro de querosene, o sussurro de seu pai dizendo para se esconder. Ela se lembrou de se agachar dentro de um estreito espaço de rastejamento entre as paredes do escritório dele, apertando sua boneca enquanto as tábuas do piso tremiam com botas correndo, e se lembrou de algo mais. Um baque pesado após as vozes pararem, como a porta de um cofre batendo. Na manhã seguinte, ela soube o que fazer. Ela voltaria às ruínas. Ela esperou Silas sair novamente, dessa vez fingindo doença para ser dispensada do jantar. Ao entardecer,
Cavalgou sozinha em uma égua emprestada pela velha estrada para a fazenda Ravenna. Agora uma selva crescida de pinheiros jovens, espinhos e silêncio. O esqueleto da casa principal erguia-se como uma carcaça carbonizada contra o crepúsculo. Suas chaminés inclinadas como sentinelas enegrecidas. Trepadeiras de cudizu rastejavam sobre os tijolos queimados. Grilos gritavam nas ervas daninhas. Ela vasculhou os escombros com as mãos nuas até que suas unhas sangrassem, impulsionada por algo mais antigo que a razão. E ali, enterrado sob vigas caídas nas ruínas do escritório de seu pai, ela o encontrou, a carcaça de ferro de seu cofre. Sua porta não derretera no fogo. Fora forçada aberta. O aço estava dobrado para fora, sulcado por ferramentas pesadas. Dentro só cinzas e um único retalho de tecido queimado. Tecido estampado com o brasão da família Belfort. Ela o encarou pelo que pareceu horas, enquanto os insetos uivavam e a última luz esvaía do céu. Tudo o que lhe haviam dito era mentira. Seus pais não morreram por acidente. Sua riqueza não desaparecera nas chamas. Fora roubada, e ela fora o prêmio final, contrabandeada das cinzas como se fosse parte do saque. Quando voltou à mansão naquela noite, seu vestido manchado de fuligem, ela andou por seus corredores polidos como um fantasma assombrando sua própria vida. Os lustres brilhavam friamente acima dela. Os retratos dos ancestrais Belfort pareciam observá-la agora, seus olhos pintados reluzindo com divertimento cruel. Ela passou pelo quarto de Margarida Belfort e ouviu sua mãe adotiva soluçando baixinho para si mesma, murmurando frases meio coerentes sobre o preço e o pacto, e nunca confie no homem dos olhos azuis. No dia seguinte, Eleonora confrontou Paiva em seu escritório sob o pretexto de pedir conselho legal. O velho advogado tentou manter a compostura, mas quando ela colocou o retalho queimado de tecido Belfort de seu pai sobre sua mesa, a cor sumiu de seu rosto. Seus dedos se arrastaram pelo peso de papel como se fosse uma arma. Ela perguntou diretamente se Silas matara seus pais. Ele nada disse, mas o silêncio foi suficiente. Silêncio pode ser mais condenador que confissão. Naquela noite, Eleonora se encarou no espelho, sua reflexão tremulando à luz da vela. Ela entendia o formato da armadilha agora. A proposta de casamento não nascera de desespero. Era o ato final de um esquema de décadas. Eles haviam assassinado sua família, apagado sua herança e a criado como uma flor rara de estufa. Não por amor, mas para enxertar sua linhagem na deles e tomar tudo o que seus pais haviam deixado. E pela primeira vez ela sentiu algo mais forte que medo. Ódio. Ódio, quando alimentado pelo silêncio, torna-se algo mais afiado que aço. Eleonora entendia isso instintivamente agora. O medo a tornara obediente. Mas o ódio a tornava precisa. Ela sabia que não poderia simplesmente fugir. Os Belfort possuíam todas as estradas para fora de seu mundo, não só a terra e os portos, mas os juízes, banqueiros, escrivães e jornalistas que a rotulariam louca no momento em que tentasse falar. Se fugisse, eles a encontrariam, a arrastariam de volta e a trancariam atrás de cortinas de veludo até que sua vontade desmoronasse. E se os confrontasse abertamente, eles a esmagariam antes do primeiro golpe. Não. A sobrevivência requeria algo muito mais frio. Ela se tornaria o que eles esperavam, obediente, grata, devota, e esvaziaria seu império de dentro para fora. Sua primeira arma foi o silêncio. Eleonora parou de fazer perguntas, sorria no café da manhã, elogiava o senso de negócios de Silas, fingia admiração pelos relatórios de plantação de Carlos e assentia durante as tiradas de vitória sobre dever familiar. Ela representava a submissão como uma máscara, enquanto por dentro os estudava como insetos sob vidro. Seus hábitos, suas fraquezas, suas fraturas. Notava como a mão de Silas tremia ao assinar documentos, como as visitas de Paiva ficavam mais frenéticas, trazendo pilhas de livros-caixa que desapareciam no escritório trancado por horas, como os períodos de confusão de Margarida cresciam, pontuados por surtos fugazes de lucidez, quando ela agarrava o pulso de Eleonora e sibilava avisos sobre o preço do sangue. À noite, Eleonora saía de seu quarto descalça, memorizando os rangidos de cada tábua do piso, até poder se mover pela mansão tão silenciosamente quanto uma respiração. Ela descobriu que Silas mantinha um segundo livro-caixa escondido no fundo falso da gaveta de sua escrivaninha. Não as contas respeitáveis mostradas aos banqueiros, mas um registro secreto de pagamentos de chantagem,
subornos a juízes e referências codificadas a remoções datadas suspeitamente perto das mortes de donos de plantações rivais. Havia uma entrada para Ravenna, extinta em 1837, marcada com uma única gota de cera vermelha. Aquela única gota de cera tornou-se o eixo de seu mundo. Provava tudo o que ela suspeitava e algo pior que não. O assassinato de seus pais não fora um ato de impulso. Fora parte de um padrão, uma erradicação sistemática de linhagens que se interpunham entre os Belfort e o controle absoluto do litoral pernambucano. Ainda assim, evidências sozinhas não a salvariam. A verdade não significava nada se a maquinaria da cidade pertencia aos Belfort. Ela precisava de aliados, mas aliados que não a traíssem por uma fatia da fortuna de Silas. Ela pensou em Hartmann, o frágil arquivista do fórum. Ele arriscara sua carreira para mostrar os registros corrompidos. Então ela voltou a ele sob o manto da escuridão, entrando no fórum após o horário pela porta lateral que ele deixara destrancada. À luz de vela, ele mostrou mais do que ela ousara esperar. Escrituras de renúncia forjadas, transferindo centenas de hectares de famílias falecidas para empresas de fachada que canalizavam propriedades de volta às mãos Belfort. As assinaturas eram imitações grosseiras, mas todas haviam sido notariadas pelo mesmo escrivão obscuro, um homem encontrado afogado no rio Capibaribe em 1841. Oficialmente considerado suicídio. Hartmann sussurrou que há muito suspeitava que os Belfort orquestravam desaparecimentos legais de dinastias rivais. Eles constroem sua riqueza das cinzas, disse ele. E você, criança, é sua última conquista. Eleonora deixou o fórum com um pacote de cópias roubadas escondidas sob sua capa, seu coração batendo forte. Não era suficiente para provar nada em tribunal, mas era um começo, prova de um padrão. E isso, ela sabia, era o que aterrorizava homens como Silas. Padrões transformam sussurros em evidências. Padrões desfazem impérios. À medida que os dias passavam, ela se tecia mais fundo em sua confiança. Fingia curiosidade sobre os negócios da família, passando longas horas no escritório de Silas, aprendendo o gerenciamento de patrimônio. Ele parecia encantado, confundindo sua fome por vingança com um florescimento de lealdade. Confiava nela sobre suas dívidas, seus inimigos e os tolos que o subestimaram. Em jantares elogiava sua inteligência, chamando-a de o futuro de nosso nome. E cada noite, quando os lustres se apagavam e os criados se retiravam, ela copiava seus papéis à mão, uma página trêmula por vez. No entanto, a mansão em si começou a se voltar contra ela. Portas que passara por anos agora estavam trancadas. Criados a observavam de perto demais. Ela ouviu Vitória sussurrando para Paiva sobre acelerar o arranjo antes que os bancos perdessem a paciência. E Margarida. A mente de Margarida parecia piscar como uma vela se aproximando do fim. Uma noite, enquanto Eleonora a ajudava a se deitar, a matriarca moribunda arranhou seu braço com dedos esqueléticos e sussurrou. O sangue lembra, mesmo se o corpo esquece. Fuja enquanto pode, ou enterre-os antes que eles enterrem você. Naquela noite, Eleonora chorou pela primeira vez em anos. Não de luto, mas de raiva grande demais para seu corpo conter. Ela pressionou a palma contra o vidro frio da janela e jurou silenciosamente a seus pais mortos que acabaria com a linhagem Belfort, mesmo que custasse sua vida. E ainda assim algo mais sombrio começou a florescer dentro dela ao lado da raiva. Uma realização. Para derrotá-los, ela não poderia apenas expô-los. Teria de se tornar como eles. Os pensamentos a enojavam e ainda assim faziam seu pulso acelerar, porque ela via agora por que eles a temiam. Ela não era a órfã indefesa que haviam criado. Era o sangue de Jaime e Sarah Ravenna. Um legado que tentaram apagar, mas que só afiaram em uma lâmina. Ela entendia lei, engano, estratégia, e ao contrário deles não tinha mais nada a perder. Então fez um voto silencioso. Aceitaria o noivado. Casaria com Silas não como sua filha, não como sua noiva, mas como sua algoz. O dia em que aceitou sua proposta, a casa pareceu prender a respiração. Silas a convocara para a sala de visitas logo após o amanhecer, enquanto o porto lá fora ainda estava envolto em névoa prateada. Ele estava vestido com meticuloso cuidado, casaco azul marinho, colete de pérolas, corrente de relógio de ouro reluzindo como uma forca em seu peito. Paiva estava ao seu lado, suor perlando na testa apesar do frescor da manhã. As pesadas cortinas de veludo estavam cerradas,
abafando o grito das gaivotas e o som da cidade acordando. Era assim que eles gostavam de seu poder. Selado longe da luz do sol atrás de cortinas que impediam o mundo de testemunhar sua maquinaria. Eleonora entrou como uma ovelha entrando no matadouro. Ou assim pensavam. Usava um vestido de musselina pálido que a fazia parecer frágil, recatada, angelical. Baixou os olhos, cruzou as mãos e deixou sua voz tremer o suficiente para convencê-los de que era medo. Não desprezo. Se salvar a família, sussurrou. Farei o que for necessário. O alívio no rosto de Silas era quase belo em sua arrogância. Paiva exalou um longo suspiro trêmulo e imediatamente começou a discutir particularidades legais. Falavam dela como se já fosse propriedade. Um lote de terra sendo transferido. Um bem a ser reaproveitado. Silas até estendeu a mão e tocou sua bochecha com algo que poderia passar por ternura para um observador externo. Mas para Eleonora sentia como o toque frio de um mercador avaliando ouro. Por dentro, sua mente ardia com fúria fria e limpa, porque enquanto eles acreditavam estar a atando em sua dinastia, ela estava quietamente acendendo o pavio que a queimaria de dentro para fora. As semanas que se seguiram, ela representou o papel à perfeição. Permitia que as costureiras tirassem suas medidas para o vestido de noiva. Praticava suas peças de piano para o jantar de noivado. Aguentava os sorrisos quebradiços de Vitória e o silêncio sombrio e taciturno de Carlos. Sorria para as mulheres da sociedade de Recife, que visitavam para fofocar sobre a órfã milagrosa, que seria uma noiva Belforte. E à noite, atrás de sua porta trancada, espalhava livros caixa roubados sobre sua escrivaninha e mapeava o império que estava prestes a destruir. Era vasto. Plantações, moinhos de cana, contratos de navegação, ações de bancos, mas cada peça estava hipotecada, alavancada ou entrelaçada em dívidas que Silas escondera. Eleonora marcava cada nome, cada credor, cada passivo oculto como alvos em um mapa de batalha. A fortuna Belforte não era mármore sólido. Era madeira seca encharcada de óleo. Tudo o que precisava era de chama. Sua estratégia se desdobrava em 3 frentes. Primeiro começou a plantar sussurros quietamente, sutilmente, como sementes de podridão. Uma palavra aqui para a esposa ambiciosa de um banqueiro sobre as doenças secretas de Silas. Um lapso fingido da língua para um magnata de navegação, sugerindo que Carlos andara forjando a assinatura de seu pai. Ela conhecia a elite do litoral pernambucano. Eram predadores envoltos em seda, sempre buscando fraquezas. Rumores fariam o que balas não podiam. Esvaziariam os Belforte de dentro para fora. Fariam aliados hesitarem, credores apertarem o cerco. Segundo, alimentava Silas com verdades envenenadas. Não veneno do corpo, ainda não, mas veneno da mente. Sugeria novos investimentos, empreendimentos arriscados, vestidos como oportunidades de ouro, títulos de ferrovia de empresas em colapso, futuros de cana destinados a falhar. Silas, cego pelo desespero e sua necessidade de provar sua lealdade, abraçava cada sugestão como profecia divina, e cada uma drenava mais sangue dos cofres da família. Terceiro, forjava alianças quietas com os fantasmas da fazenda Ravenna. Hartmann tornou-se sua mão invisível no fórum, restaurando quietamente o verdadeiro testamento Ravenna nos livros de registro, sob o pretexto de corrigir erros clericais. Ele também começou a vazar quietamente para credores selecionados de Recife a evidência de falsificações Belforte. Não o suficiente para acusá-los abertamente, mas o suficiente para agitar suspeitas. E sempre por trás de cada máscara ela observava Silas. Ele começara a mudar. Sua postura outrora imperial curvava-se. Sua voz ficava aguda, quebradiça. Ele ralhava com criados por ofensas imaginárias. No jantar bebia pesadamente, mãos tremendo ao erguer o copo. Ele a encarava por longos e inquietantes períodos. Não com afeto, mas como se tentasse ver através de sua pele para a maquinaria abaixo. Sentia algo escapando de seu controle, mas não conseguia nomear. Margarida piorava também. Raramente saía da cama agora, flutuando para dentro e para fora de sonhos febris. Uma vez, quando Eleonora sentou ao seu lado, a frágil mulher agarrou seu pulso e sussurrou. Eles mataram seu sangue para roubar seu nome, e matarão você para mantê-lo. Seus olhos estavam lúcidos apenas por aquele instante terrível. Então a névoa a engoliu novamente. O anúncio do noivado foi realizado no grande salão, sob o olhar pintado dos ancestrais Belforte. Os lustres pingavam com luz de velas, o ar espesso de perfume e conhaque. A elite de Recife se reuniu em suas finas roupas,
aplaudindo o arranjo não ortodoxo, mas prático de Silas. Eleonora ficou ao seu lado em um vestido pálido, um diamante em sua garganta captando a luz como uma lâmina. Ela sorria, curtiçava, representava o papel, mas ao varrer o mar de sedas e rostos empoados, via o que Silas não podia. Seus olhos, famintos, calculadores, cheiravam fraqueza nele agora. Os sussurros que plantara estavam florescendo. Via banqueiros que logo cobrariam empréstimos, plantadores que negariam apoio, políticos que se afastariam de uma dinastia afundando. Quando os aplausos rugiram ao seu redor, sentiu nada além de satisfação fria, porque naquele momento sabia que o Império Belfort já estava morrendo. Só não sabia disso ainda. Naquela noite, sozinha em seu quarto iluminado por vela, Eleonora escreveu os nomes de seus pais na margem do livro-caixa oculto de Silas, em tinta tão escura que cortava o papel. Então sussurrou em voz alta para os fantasmas que a viram suportar o toque do assassino de seus pais. Em breve. Em outubro, a máscara do poder Belfort rachava como porcelana velha. O colapso começou quieto, quase delicado. Uma única remessa de cana apodreceu no porão de um navio Belfort, após ela acidentalmente roteá-lo para languir em um armazém úmido em Olinda por 2 semanas. O Recife Herald publicou uma pequena nota sobre contaminação por mofo, mas em dias sussurros de má gestão, Belfort serpenteavam por salas de visitas e salões de bancos. Então vieram os rumores que Eleonora plantara sobre a saúde falhando de Silas, repetidos por esposas de mercadores em mesas de cartas e nos bancos sombreados da igreja de São Miguel. Em semanas, credores começaram a apertar quietamente seus termos, exigindo juros mais altos, prazos mais curtos, garantias pessoais. Silas enfurecia atrás de portas fechadas. Batia livros-caixa na mesa, gritava com paiva, arremessava sua bengala na lareira. Seu cabelo prateado parecia mais ralo a cada dia. Sua postura outrora régia se curvando sob peso invisível. Ele rondava a mansão como uma fera encurralada, murmurando para si sobre traição, sobre conspirações, sobre herdeiros ingratos. E toda vez que seus olhos pousavam em Eleonora, ela via piscar ali. A pergunta: teria criado uma filha ou uma inimiga? Carlos, enquanto isso, tornara-se abertamente hostil. Outrora seu irmão distante agora a fuzilava do outro lado da mesa de jantar, com ódio indisfarçado. Ela o ouviu sussurrando para Vitória que Eleonora enfeitiçara seu pai, que era uma serpente enviada para estrangular sua linhagem. Vitória, pálida e tremendo, tentava silenciá-lo, mas Eleonora via nele também dúvida nas primeiras rachaduras de medo. Os herdeiros Belfort sempre se viam como lobos, mas lobos se devoram quando cheiram sangue. Eleonora alimentava suas suspeitas com cuidado. Deixava a porta do escritório de Silas entreaberta quando copiava livros-caixa tarde da noite, sabendo que Carlos passaria esgueirando-se. Deixava Vitória vislumbrar cartas de credores. Então as guardava rapidamente como se fossem bilhetes de amor. Cultivava sua paranoia até que virassem o olhar para dentro, rosnando uns para os outros como cães enjaulados. Toda a fratura alargava as linhas de falha sob seu império. Mas a fratura mais profunda jazia enterrada, muito mais antiga que suas dívidas atuais. Começou na noite em que Eleonora finalmente entrou no quarto proibido. Há muito suspeitava que Silas guardava segredos além de livros-caixa e escrituras. Havia um quarto trancado no final do corredor da ala oeste, sua porta esculpida com motivos estranhos que ela outrora pensara ornamentais. Nenhum criado era permitido perto. Até Paiva baixava a voz ao passar por ele, e Silas sozinho carregava a chave de ferro em uma corrente sob seu colete. A oportunidade veio quando Silas desmaiou brevemente do que o doutor chamou de exaustão nervosa. Enquanto Paiva o atendia no escritório, Eleonora entrou no quarto de vestir dele, abriu sua caixa de joias com uma gazua roubada e pegou a chave. Suas mãos tremiam, não de medo, mas de antecipação, como uma ladra se aproximando de um altar. A porta abriu em dobradiças silenciosas, como se a casa em si prendesse a respiração. Dentro não era um escritório ou cofre, mas um santuário. Velas piscavam em arandelas diante de um retrato enegrecido do primeiro patriarca Belfort, Elias Belfort, que se estabelecera no litoral pernambucano nos anos 1720. Os olhos da pintura pareciam vivos na luz fraca, reluzindo como moedas. Abaixo dele erguia-se um pedestal de pedra gravado com frases latinas que Eleonora reconhecia de seu catecismo infantil, distorcidas em algo mais antigo e cruel.
Uma tigela de ferro enferrujada jazia no topo, crostada de manchas negras antigas, e espalhados pelas paredes havia retalhos emoldurados de pergaminho, contratos, selos notariais, certificados de óbito, todos marcados com um sigilo estranho como uma serpente devorando a própria cauda. Ela os estudou um por um, coração martelando. O padrão era inconfundível. Cada documento marcava uma morte, um plantador rival, um banqueiro, um mercador, e cada uma coincidia com a transferência de terra ou bens para a família Belfort. As datas abrangiam séculos, propriedade comprada com sangue, riqueza alimentada por assassinato. E na base do pedestal jazia a relíquia mais condenadora de todas, um livro-caixa encadernado em couro vermelho, rachado mais antigo que os Estados Unidos. Dentro, na mão aracnídea de Elias Belfort, estava o pacto original, um voto de que cada geração derramaria o sangue de um que se interpusesse em nosso caminho para que a terra lembrasse nosso nome. Ali estava a verdade como uma lâmina contra sua garganta. Isso não era mera ganância. Era ritual. A fortuna Belfort não crescera de gênio nos negócios. Fora regada geração após geração com sangue humano. E Eleonora era destinada a ser a próxima oferenda. Seus pais haviam sido os últimos. Ela seria o selo, a linhagem dobrada na deles. A terra limpa de seu nome. Seu estômago revirou. Mal chegou ao quarto antes de vomitar na bacia, tremendo violentamente. Ainda assim, sob o horror, algo mais frio se agitava. Clareza. Agora entendia por que Margarida delirava sobre o preço. Por que Silas falava de legado com fervor quase religioso. Por que a observavam tão de perto. Isso não era apenas sobre dinheiro. Era sobre poder mais antigo que a lei. Mais antigo que a moralidade, uma máquina alimentada por sacrifício. Ela queimou a impressão da fechadura em cera e devolveu a chave de ferro antes do amanhecer, movendo-se como um fantasma. Na manhã seguinte, Silas se ergueu pálido mas composto, convencido de que seu império se recuperava. Falava de novos empréstimos, novas remessas, novos empreendimentos ferroviários. Não via a verdade reluzindo atrás do olhar calmo de Eleonora. Ela agora segurava a lâmina que poderia cortar a garganta de sua dinastia. Naquela noite ela ficou à janela, encarando as ruas iluminadas a gás, enquanto a costureira ajustava o vestido em sua cintura. A seda sentia como uma mortalha. Os lustres Belfort reluziam como constelações de estrelas falsas. E pela primeira vez Eleonora sussurrou seu plano em voz alta. Ela não os exporia apenas. Faria os Belfort se destruírem. Forçaria-os a sacrificar uns aos outros para manter sua fortuna amaldiçoada viva. Daria a eles o que deram a seus pais. Fogo. Que a terra lembre meu nome, disse baixinho, quando o deles for nada além de cinzas. Em novembro tardio, a mansão Belfort tornara-se um caixão dourado. Os lustres ainda ardiam cada noite. O vinho ainda fluía. Os criados ainda se curvavam. E com graça praticada, mas o ar mudara. Era quebradiço agora, afiado com o cheiro de medo, como se a casa toda soubesse que afundava e não ousasse falar a palavra em voz alta. Até os pisos de mármore pareciam ecoar com hesitação. Eleonora se movia por esse reino desmoronante como um anjo de misericórdia em vestidos pálidos, sorrindo suavemente, sussurrando encorajamento, enquanto plantava ruína atrás de cada porta que passava. Sua estratégia era precisa. Para matar um império construído sobre sangue, faria-o beber o próprio. Começou com Carlos. O herdeiro ficara errático, perambulando pelos corredores a todas as horas, murmurando sobre perder tudo para uma órfã bruxa. Começara a carregar uma pistola enfiada no cinto, olhos injetados de insônia. Eleonora o abordou tarde da noite na biblioteca sombreada, fingindo simpatia. Falou gentilmente de como Silas andara transferindo títulos de plantações para fora do nome de Carlos por proteção, e como ouvira Paiva sussurrando que Silas pretendia deserdá-lo para proteger o patrimônio dos credores. Observou as palavras acertarem como facas. Carlos socou as prateleiras, livros caindo como pássaros assustados. Ele pretende me cortar fora, sibilou. Vai dar tudo para você. Eleonora nada disse. Apenas deixou o silêncio florescer. Silêncio, aprendera, é onde a paranoia floresce. Em dias Carlos começou a seguir Silas vigiando cada papel que assinava, cada conversa sussurrada com Paiva. Eleonora plantara a primeira semente de parricídio. Em seguida virou-se para Vitória. Vitória sempre fora quebradiça, uma criatura de maneiras e nervos criada para salões de Recife em vez de campos de batalha.
Eleonora a pegou na sala de música uma tarde, pálida de tensão, mãos tremendo sobre as teclas do piano. Em tom de preocupação fraterna, Eleonora falou da condição piorando de Margarida e como Silas andara falando secretamente com Paiva sobre transferir Vitória permanentemente para a fazenda Magnólia após o casamento, para remover distrações. Vitória congelou. Remover me? Eleonora se inclinou perto, voz mal acima de um sussurro. Ele diz que a família não pode mais manter todos nós em Recife. Os lábios de Vitória se abriram sem som. Ela piscou como alguém acordando de um feitiço, porque era o que Eleonora quebrara, a ilusão de unidade Belforte. Naquela noite, Eleonora ouviu Vitória chorando atrás da porta de seu quarto enquanto Carlos gritava acusações embriagadas no andar de baixo. Os irmãos não mais falavam nas refeições, seus olhares ricocheteando uns nos outros como facas em pedra. Silas, bêbado em sua própria ilusão de controle, não via a tempestade se apertando ao seu redor. Mas Margarida via em seus raros momentos de lucidez, observava Eleonora com olhos vazios. Uma noite, Eleonora sentou ao lado de sua cama, limpando o suor de sua testa febril. A voz de Margarida era pouco mais que um estertor de respiração. Você viu, não viu, o quarto? Eleonora nada disse. Margarida agarrou seu pulso, força retornando por um momento desesperado. Não acaba com ele. Nunca acaba. A terra lembra. Toma seu preço em sangue, sempre. Um nome por outro. Seus olhos nublados se afiaram com clareza súbita. Se pretende matá-lo, garota, mate o nome também. As palavras se enraizaram fundo. Eleonora deixou o quarto de Margarida abalada. Não por culpa, mas por compreensão. Matar Silas sozinho não acabaria com a maldição. Alguém simplesmente se ergueria para substituí-lo. O livro-caixa do pacto de sangue que vira no santuário passaria para Carlos. A serpente mudaria de pele e continuaria devorando. Então alterou seu plano. Não assassinaria apenas um homem. Apagaria a linhagem inteira. Queimaria seu nome do mundo. E para isso precisaria de fogo. Não só o que consome madeira e seda, mas o que consome reputação. Golpeou primeiro os credores. Usando o selo de cera roubado da mesa de Silas, forjou cartas de Paiva para vários banqueiros de Recife, sugerindo que Silas pretendia fugir do país para evitar dívidas. Em dias, a palavra se espalhou pela cidade como faíscas em grama seca. O nome Belforte, outrora sinônimo de riqueza inabalável, agora carregava o fedor de colapso. Credores começaram a recusar novos empréstimos, exigindo pagamento imediato dos antigos. Navios saíam do porto meio carregados. Capatazes de plantações ameaçavam greves por salários atrasados. Silas explodia como uma estrela moribunda. Perambulava pela mansão berrando sobre traidores e complôs. Seu cabelo pendia em mechas úmidas. Suas mãos tremiam tanto que derramava conhaque no colete. Acusava Carlos de sabotagem. Acertava-lhe o rosto na frente dos criados. Carlos saía furioso sangrando, jurando que queimaria o patrimônio antes de vê-lo entregue àquela bruxa Ravena. Eleonora nada dizia. Apenas observava tudo se desenrolar como o relógio que ela mesma dera corda. Ainda assim, a lâmina mais delicada permanecia. Convencer Silas de que Carlos tramava sua morte. Para isso, alistou Hartmann. O velho arquivista forjou quietamente uma carta anônima de aviso, insinuando que Carlos se reunira secretamente com plantadores rivais e arranjava um acidente antes do casamento. Eleonora a colocou onde Silas encontraria, enfiada na moldura de seu espelho de vestir. Esperou 3 dias, nada dizendo, enquanto Silas ficava oco nos olhos, insone, sua bengala faiscando no mármore enquanto rondava os corredores à noite. No 4º dia, começou a trancar seu escritório mesmo dentro dele. No 5º, disse a Paiva em sussurro quebrado que a linhagem devia ser purificada antes que se devorasse. Eleonora ouvia das sombras cada palavra um prego no caixão Belforte. Agora o palco estava montado. O império balançava à beira, seus herdeiros rosnando como lobos ao redor de seu patriarca moribundo. Silas agiria em breve. Ela precisava apenas dar a faísca. Naquela noite, acendeu uma única vela em seu quarto, fechou as cortinas contra as luzes a gás de Recife e escreveu em sua própria mão firme, em uma folha em branco de pergaminho, um nome por outro, uma linhagem para alimentar a terra. Então dobrou o papel, selou com o brasão Belforte e o colocou na mesa do escritório de Silas, onde ele o encontraria sozinho tarde da noite, e se perguntaria qual de seus filhos finalmente aprendera a verdade. Em dezembro, a mansão Belforte não era mais um lar, era um vaso de pressão.
Os lustres ainda flamejavam. A prata ainda reluzia, mas por baixo do esplendor algo primal e fétido se enrolava mais apertado a cada dia. Criados se moviam como fantasmas, falando apenas em sussurros. Portas batiam em horas estranhas. Discussões explodiam atrás de quartos trancados e terminavam em silêncios antinaturais. Até o ar parecia pesado, saturado com um pavor tão espesso que fazia as lâmpadas a gás piscarem baixo. Eleonora andava entre tudo isso como uma aparição de porcelana, pálida e serena, enquanto o caos floresque ia exatamente onde plantara. A nota que deixara na mesa de Silas, marcada com seu próprio brasão familiar, inscrita com o antigo juramento de sangue, funcionava como veneno. Ela via-o esvaziar por dentro. Ele nunca falava dela em voz alta, mas seus olhos o traíam. Toda vez que piscavam para Carlos, se afiavam como facas. Parou de comer na mesa da família alegando indigestão e começou a fazer refeições sozinho em seu escritório com a porta trancada. À noite, Eleonora o ouvia andando, às vezes murmurando para si, às vezes falando em tons baixos, como se dirigisse a um companheiro invisível. Mais de uma vez ela se aproximou e captou fragmentos através da madeira. O sangue escolhe. Um deve ser dado antes que a terra tome tudo. Ele se desfazia belamente. Carlos, enquanto isso, descera a paranoia aberta. Rondava os corredores a todas as horas com pistola sacada, exigindo ver as mãos dos criados, revistando o quarto de Eleonora em busca de evidências de sua bruxaria. Acusava Paiva de conspirar com ela. Acusava Vitória de envenenar seu conhaque uma vez em fúria embriagada. Certa vez a encurralou no conservatório e sibilou que estriparia a serpente antes que se enrolasse no trono de seu pai. Ela apenas sorriu fracamente, o que parecia aterrorizá-lo mais que raiva teria. Vitória ficara de olhos vidrados, quebradiça como açúcar fiado. Vagava pelos corredores como alguém já morto, encarando o nada, cantarolando sem melodia. Eleonora sussurrava para ela ao passar palavras suaves, venenosas sobre como Carlos pedira a Silas para mandá-la embora para a fazenda Magnólia. Vitória começou a trancar sua porta à noite e manter uma faca de cozinha sob o travesseiro. A mansão era agora uma teia de armadilhas e sussurros, e Eleonora sentava no centro, vendo-os se debater. Apenas Margarida a via claramente. A matriarca moribunda se retirara inteiramente para seu quarto de cama. Seu corpo pouco mais que pergaminho e osso, sua mente piscando como as últimas brasas de um fogo moribundo. Mas sempre que Eleonora entrava, os olhos de Margarida se afiavam com clareza sobrenatural, como se alguma parte dela que vivia além da carne reconhecesse o que vinha. Eles se voltarão uns contra os outros, sussurrou uma noite enquanto Eleonora limpava sua testa. É o jeito do pacto. A terra não será enganada. Se não escolher quem morre, ela escolherá por você. Eleonora nada disse, mas seu silêncio era uma resposta. Já escolhera. O casamento fora marcado para o solstício de inverno, uma data que Silas insistia com fixação estranha. Falava de honrar tradição, embora nenhum casamento Belfort jamais tivesse sido em inverno. Eleonora entendia por quê. O velho livro Caixa Vermelho no quarto do santuário listava todo o assassinato do pacto na história da família, e a maioria datava de solstícios ou equinócios. Ele seguia o ritual. Pretendia que o casamento selasse o pacto, atando sua linhagem a dele como argamassa em pedra. Ela o deixaria pensar assim até a lâmina cair. Seu plano requeria apenas uma faísca a mais, e Carlos a forneceu ele mesmo. Numa noite de tempestade, ela o atraiu ao escritório de Silas sob pretexto de confessar que Silas planejava cortá-lo do testamento. Colocou um decantador de conhaque na mesa e serviu generosamente. Enquanto Carlos bebia, guiava sua raiva embriagada como uma maestrina guiando uma orquestra, mencionando como Silas começara a reescrever escrituras, como Paiva redigira um testamento secreto, como Silas murmurara sobre purificar a linha. Carlos explodiu. Bateu o copo estilhaçando-o. Eu sou o sangue, cuspiu olhos selvagens. Se ele pretende tomar meu direito de nascimento, eu o porei no chão eu mesmo. Eleonora deixou as palavras pairarem no ar como fumaça. Então saiu, deixando-o oscilando junto à lareira, murmurando sobre parricídio. Na manhã seguinte, Silas apareceu no café da manhã, parecendo estranhamente sereno, como se tivesse tomado uma decisão terrível e encontrado paz nela. Seu olhar demorava em Carlos com uma tristeza quase paternal. Então em Eleonora com algo mais frio, mais faminto. Ela reconhecia o olhar agora.
Era o mesmo que seu pai deve ter visto no instante final antes do fogo começar. Naquela noite, Silas enviou Carlos para inspecionar os canaviais inundados sozinho em uma noite, quando o rio inchava alto e os ventos da tempestade uivavam. Carlos nunca voltou. Os capatazes alegaram que seu barco virou na corrente. Encontraram seu corpo 2 dias depois, de bruços entre os juncos. Pistola ainda enfiada no cinto. A casa ficou silenciosa como um túmulo. Vitória desmaiou em histeria. Paiva murmurou sobre acidentes, mas evitou os olhos de Eleonora. Silas nada disse, apenas encarou o horizonte cinzento pela janela, lábios se movendo em prece silenciosa. Ainda assim, Eleonora via o brilho atrás de sua tristeza. Alívio, um rival removido, um sacrifício de sangue feito, o pacto aplacado. O que ele não entendia, o que nunca entenderia, era que Eleonora o orquestrara. Ele não matara um filho rebelde para preservar sua dinastia, matara seu próprio herdeiro para destruí-la. Naquela noite, Eleonora visitou o quarto do santuário, as velas piscando enquanto abria o livro caixa vermelho e mergulhava a pena em tinta fresca. Encontrou a última entrada. Carlos Belfort, extinto 1845. Abaixo escreveu: Silas Belfort, pendente. Então fechou o livro, apagou as velas e deixou o quarto em escuridão total. A casa lamentou Carlos do jeito que um predador lamenta outro predador. Cansadamente, como se perguntasse qual deles seria o próximo. Enterraram-no no lote familiar Belfort atrás da fazenda Magnólia, sob um obelisco de mármore mais alto que qualquer lápide em Recife. Silas insistiu em um funeral público, transformando o luto em teatro, convocando a elite da cidade para vê-lo chorar sobre o herdeiro que secretamente sacrificara. Eleonora ficou ao seu lado em véu de renda preta, silenciosa e imaculada, enquanto a chuva tamborilava nos guarda-chuvas dos enlutados e os ventos do pântano uivavam como os fantasmas de toda a linhagem que os Belfort consumiram. Ela via o que ninguém mais via. As mãos de Silas estavam firmes novamente. O tremor sumira. Sua espinha se endireitara como um homem aliviado. O pacto, ele acreditava, funcionara. A terra estava satisfeita. Seu império perduraria. Essa crença era a corda com que ela o enforcaria. Vitória, no entanto, desmoronava. Vagava pela mansão como uma boneca de porcelana estilhaçada. Olhos vazios, lábios tremendo para vozes inaudíveis. Certa vez, Eleonora a encontrou no salão de baile bem depois da meia-noite, descalça e pálida, valsando sozinha para uma música que não tocava. Apertava uma fita de luto do caixão de Carlos, murmurando: Ele disse que o sangue nos protegeria. O sangue? O sangue, antes de desabar em soluços. Eleonora observava com frieza distante. Vitória não era mais ameaça. Já estava a meio caminho do túmulo. Outra vítima da maldição Belfort, mas ainda poderia ser útil. Uma mente desmoronando, guiada corretamente, pode derrubar dinastias. Então Eleonora sussurrava para ela. Visitava seu quarto cada noite com palavras suaves. Preocupação fingida e mentiras escolhidas com cuidado. Falava de como Silas quisera Carlos fora. Como o chamara de rachadura em nossa fundação. Como já começara a falar de remover distrações após o casamento. Eleonora se inclinava perto, voz mal um fantasma. Ele acha que você é a próxima. Os olhos de Vitória se arregalavam, pupilas tremendo como presa. Naquela noite, Eleonora a ouviu andar em círculos frenéticos em seu quarto até o amanhecer. No dia seguinte, Vitória começou a recusar comida preparada pelos criados da casa, alegando o cheiro errado. Logo parou de comparecer às refeições completamente. E então começou a rabiscar notas frenéticas. Preces desconexas, avisos, acusações, amassando-as em bolas e jogando no fogo sempre que passos se aproximavam. Silas não notava nada disso. Estava consumido pelo casamento. Sua obsessão crescia febril, ritualística. Mandara o grande salão drapear em seda branca, lustres polidos até queimarem como sóis, candelabros lustrados até cegarem o olho. Convocou floristas de Olinda para encher a casa de jasmim de inverno. Jasmim, Eleonora percebeu, a mesma flor que ladeava os túmulos de seus pais. Paiva labutava dia e noite no escritório, redigindo contratos, testamentos, dotes, e sempre as instruções de Silas terminavam iguais. Tudo deve ser perfeito para o solstício. Eleonora entendia. O casamento não era mera cerimônia, era o rito final de sangue. Ele acreditava que atá-la a seu nome perante testemunhas renovaria o pacto,
selando sua linhagem na dele como argamassa em pedra. Essa crença era sua única âncora restante à sanidade, e ela a weaponizaria. Começou a preparar a casa para sua própria morte. Cada noite, após os criados dormirem, movia-se como um fantasma pelos intestinos da mansão. Mapeou a localização de cada cano de gás correndo pelas paredes. Encontrou onde os canos se juntavam no porão, onde a válvula principal virava. Afrouxou certas conexões o suficiente para deixar gás vazar silenciosamente, invisivelmente para quartos trancados, quando as válvulas abrissem completamente. Removeu os pavios de metade das arandelas, para que faiscassem inutilmente ao serem acesas. Substituiu decantadores de conhaque por uns lacedos com láudano, deixando os originais no escritório de Silas, para encorajar seu excesso. Construía não um fogo, mas um palco. Um palco onde a dinastia Belfort se queimaria viva, acreditando estar renascendo. Na noite antes do solstício, visitou o quarto do santuário uma última vez. O ar era gélido. As velas quase se apagaram. O retrato de Elias Belfort zombava da parede, seus olhos vivos com aquele brilho reptiliano frio. Abriu o livro caixa vermelho abaixo de Carlos Belfort, extinto 1845. Escreveu em sua mão firme: Vitória Belfort a ser entregue por seu próprio terror. Silas Belfort a ser entregue pela mão de sua noiva. Fechou o livro gentilmente. Então sussurrou para o patriarca pintado: A terra lembrará meu nome, não o seu. Ao sair, captou sua reflexão no obsidiana polida da pedra do altar. Assustou-a. Seu rosto ainda era jovem, ainda belo, mas seus olhos não eram os da criança que apertara uma boneca meio derretida nas cinzas de sua casa. Eram frios, luminosos, antigos. Tornara-se o que eles temiam, e amanhã seria sua algoz. De volta ao quarto, estendeu seu vestido de noiva na cama. A seda reluzia à luz da lâmpada como geada em um túmulo. Tocou-o apenas uma vez. Então virou-se e abriu a janela para deixar o vento de inverno limpar o cheiro de jasmim de seus pulmões. Em algum lugar abaixo, nas águas negras do porto, a maré começou a virar. O solstício de inverno chegou como uma lâmina sacada lentamente de sua bainha. Recife acordou para um céu de ferro baixo e pesado, pressionando o porto plano como peltre polido. Ao anoitecer, névoa enrolava-se do Atlântico, drapejando a cidade em silêncio. Dentro da mansão Belfort, cada vela flamejava, cada lustre queimava branco como osso, como se a casa tentasse convencer a escuridão de que ainda pertencia aos vivos. Não pertencia. Ao fim da noite pertencerá aos mortos. Eleonora vestiu-se em silêncio. O vestido que fizeram para ela era esquisito. Seda crua pálida como o luar, espartilhado apertado o suficiente para roubar o fôlego. Bainha arrastando como geada. As joias em sua garganta eram mais antigas que a República, minadas de solo colonial encharcado de sangue. As enfermeiras de Margarida choravam baixinho enquanto arranjavam o véu sobre seu cabelo dourado. Chamavam-na de anjo. Ela nada dizia. Anjos não falam antes de atacar. Fora de sua janela, carruagens chacoalhavam no calçamento enquanto a elite de Recife chegava, perfumada e reluzente, ansiosa para testemunhar história. O grande salão de baile reluzia como uma catedral de deuses falsos, guirlandas de jasmim de inverno drapejadas sobre colunas, candelabros flamejando ao longo da escada de mármore, o ar espesso de conhaque e expectativa. Um quarteto de cordas tocava suavemente na galeria, seus arcos tremendo, não de frio, mas da atmosfera, da pressão estranha que enchia a casa como prelúdio a trovão. Silas esperava ao pé da escada. Transformado. Vestia fraque preto formal e um anel de sinete de ouro, gravado com o sigilo da serpente do quarto do santuário. Seu cabelo prateado reluzia como aço à luz das velas. Irradiava a calma terrível de um homem que acredita ter ludibriado os deuses. Não sabia que os deuses já afiavam os dentes. Vitória chegou tarde. Apareceu em um vestido desgrenhado de seda malva, olhos arregalados, cabelo solto, rosto riscado com algo entre lágrimas e poeira. Convidados sussurravam. Ela flutuava por eles sem uma palavra, apertando um abridor de cartas de prata como uma relíquia. Eleonora captou seu olhar brevemente e viu apenas vacuidade. A mente atrás daqueles olhos rachava como gelo sob os pés. Perfeito. Paiva pairava perto de Silas como um urubu, mãos escorregadias de suor apesar do frio. Criados ladeavam as paredes, faces pálidas. O ar cheirava fracamente a gás, embora ninguém notasse.
Os canos que Eleonora afrouxara agora respiravam seu veneno invisível pelos quartos selados. Cada respiração que os convidados tomavam os levava um passo mais perto do limiar do esquecimento. A cerimônia começou. O quarteto tocou uma corda solene enquanto Eleonora descia a escada de mármore. Todo olhar se ergueu para ela. A tagarelice morreu em silêncio reverente. Sentia seus olhares como correntes, mas sua mente era fria, clara, metódica. Cada passo ecoava como o badalar de um sino distante. Silas esperava abaixo com a mão estendida, olhos azuis brilhando como de um predador à luz da lâmpada. Quando ela colocou a mão na dele, o salão de baile explodiu em aplausos. Soava como o farfalhar de folhas secas antes de um fogo. Ficaram diante do oficial, um magistrado que Silas comprara décadas antes, e recitaram palavras que nada significavam, sílabas vazias envoltas em séculos de sangue. Eleonora observava os lábios de Silas se moverem e pensava no cadáver de seu pai sob as cinzas. Pensava no grito de sua mãe engolido pela fumaça. Pensava no pequeno espaço de rastejamento onde se escondera, apertando sua boneca meio derretida. E quando Silas disse as palavras, "Eu tomo esta mulher", ela pensou, "Você está tomando sua própria algoz." Quando terminou, a multidão rugiu. Copos tilintaram. O quarteto tocou uma valsa triunfante. Silas beijou sua mão enluvada, sua pegada fria e esmagadora. Paiva limpava a testa com um lenço, olhos vidrados de alívio. Os convidados avançaram para oferecer parabéns, circulando-os como abutres joalheiros. E Eleonora sorria com serenidade perfeita, enquanto o salão começava a oscilar. O láudano no conhaque era lento, mas implacável em suas veias. Mãos tremiam em taças, rostos corados, pupilas dilatadas. Risadas subiam altas demais, então rachavam. A esposa de um banqueiro derrubou seu leque. Um dos músicos de cordas desabou em sua cadeira, arco caindo no chão. Silas não notava. Observava Eleonora sozinho, triunfante, radiante de ilusão. "Está feito", sussurrou. "O sangue lembra." "Sim", sussurrou de volta, lábios perto de sua orelha. "Lembra tudo." Do outro lado do salão, Vitória começou a rir. Começou como um risinho suave. Então subiu em gargalhadas selvagens que cortavam a valsa como uma faca na seda. Convidados viraram assustados. Ela ficava no centro do piso de mármore, olhos flamejando, apertando o abridor de cartas de prata. "Ele matou Carlos." Guinchou de repente, voz rachando o ar. "Afogou-o como um cão e agora matará ela como matou todos." O salão congelou. O quarteto falhou para o silêncio. Silas enrijeceu. A voz de Vitória caiu para um sussurro gelado que carregava para cada canto. "A terra lembra, pai. Sempre toma seu preço." Então cortou a lâmina em sua própria garganta. Gritos estilhaçaram o silêncio. Convidados avançaram enquanto o sangue jorrava pelo mármore, salpicando as guirlandas de jasmim. Vitória desabou em um monte de seda malva e cabelo preto, se contorcendo, ofegando. Olhos fixos em Eleonora com um piscar estranho de reconhecimento, como se em seu momento final entendesse. Eleonora não se moveu. Apenas observava porque era exatamente onde Vitória devia cair. Pânico explodiu. Convidados cambaleavam, sufocando do gás rastejante, tropeçando uns nos outros. Paiva gritava por ordem, mas vomitava em sua gravata. Criados fugiam. Os lustres piscavam enquanto o ar ficava espesso e pesado. Chamas famintas. Silas ficava imóvel em meio ao caos, encarando o cadáver de sua filha. Seu rosto não era de luto. Era calmo, sereno, como se esperasse isso, como se confirmasse a demanda do pacto. "2", murmurou. "A terra está alimentada." Então olhou para Eleonora, e pela primeira vez ela viu medo piscar em seus olhos porque ela sorria. O primeiro grito esvaía em silêncio como uma fita torcendo na fumaça. Então veio outro e outro. O salão de baile Belfort, outrora um templo de ordem e opulência, descendia ao caos perfeito. Gás sibilava invisível dos canos afrouxados. Velas piscavam baixo enquanto o oxigênio rareava. Chamas se curvando e cuspindo como estrelas moribundas. Convidados tropeçavam pelo ar espessando. Rostos corados, olhos vidrados. Alguns arranhavam os colarinhos ofegando, outros desabavam no meio do passo. Suas sedas finas se acumulando ao redor no mármore como peles descartadas. O cheiro de jasmim coalhado com láudano e suor, até que o ar em si sentisse envenenado com a memória de toda a morte que os Belfort jamais compraram. Eleonora ficava imóvel no coração de tudo, pálida como mármore talhado, enquanto a dinastia se rasgava em pedaços ao seu redor.
O cadáver de Vitória jazia encolhido a seus pés. Seu sangue se espalhando pelo mármore branco como um mapa carmesim de todo o crime que essa casa enterrara. Paiva ajoelhava ao lado dela, balbuciando incoerentemente, mãos escorregadias e tremendo enquanto tentava estancar uma ferida que nenhuma mão viva poderia fechar. Olhou para Silas com olhos suplicantes. Nós devemos chamar o magistrado. Deixe-a, disse Silas. Sua voz era calma, calma demais. Deslizava pelo caos como uma lâmina na seda. Pisou cuidadosamente ao redor do corpo de Vitória, olhos fixos em Eleonora. Não nos moribundos convidados, não nos criados fugindo por portas laterais. Apenas nela. Ela era fraca, disse baixinho. Imprópria para carregar o nome que o pacto escolheu. Eleonora inclinou a cabeça, estudando-o enquanto o gás reluzia à luz das velas como uma maré invisível subindo. Não, sussurrou. O pacto ainda não escolheu. Silas piscou apenas uma vez, como uma serpente sentindo a vibração fraca do pé de um caçador. Eleonora se moveu. Não rápido, não violentamente, apenas deliberadamente. Cruzou o piso do salão de baile, enquanto o mundo convulsionava ao seu redor, passando pelo banqueiro engasgando em seu vômito, pela matrona arranhando seu colar de pérolas até a corda romper, e pérolas se espalharem como ossos pelo mármore. Alcançou as grandes portas duplas, empurrou-as fechadas e deslizou os ferrolhos de ferro para casa. O eco da tranca retumbou pelo salão como o badalar de um sino de igreja. Gás se acumulava no quarto selado há quase uma hora. A pressão subia. O olhar de Silas se afiou. O que você fez? Eleonora virou-se, véu flutuando como fumaça. O que você me ensinou? Disse. Consolidei os bens. Paiva se ergueu cambaleante e olhos selvagens. Ela está louca, Silas. Os canos. Silas o silenciou com um olhar. Então riu. Não era o riso de um homem divertido. Era o som oco de algo antigo rachando dentro dele. Então isso é o que meu sangue criou. Sussurrou. Uma serpente com rosto de anjo. Deu um passo lento para ela. Botas esmagando vidro estilhaçado. Acha que isso me destrói? Isso me completa. É para isso que o pacto sempre serviu. Um nome sobrevive, um sangue permanece. Não, disse Eleonora. Sua voz era firme, mais fria que o mármore sob os pés. Esta noite a terra lembra meu nome. E então ela riscou o isqueiro. A faísca era minúscula, quase delicada. Um único beijo dourado contra aço. Flutuou pelo ar encharcado de gás como um vagalume. E por um instante o mundo todo pareceu pausar como se até o tempo prendesse a respiração. Então o quarto explodiu. A força rasgou o salão de baile com o rugido de uma catedral desabando. Lustres se arrancaram de suas correntes e caíram como estrelas queimando. O piso de mármore se ergueu. Vidro irrompeu das janelas em cacos fundidos. Convidados foram arremessados, como bonecos de pano em fogo e carvalho estilhaçado. O jasmim de inverno inflamou em um flash de chama verde, liberando um último sopro de doçura antes de virar preto. Eleonora já se movia. Mapeara sua fuga dias antes pela porta dos criados atrás da cortina, descendo a estreita escada oculta para o porão. Deslizou pela escuridão sufocada de fumaça como uma sombra com memória. Calor lambia seus calcanhares, queimando pela bainha de seu vestido. O rugido acima dela era uma coisa viva agora, gritando e rindo na voz de toda a alma que os Belfort consumiram. No meio da escada, pausou. Silas ainda vivia. Sentia como o formigar frio na base do crânio quando um predador observa das árvores. Ele não morreria no fogo. Não ele. Rastejaria dos escombros como a serpente que sempre fora e reconstruiria das cinzas a menos que ela acabasse isso pessoalmente. Então virou de volta pelos escombros sufocados de fumaça do grande salão. Andava a cada passo estalando vidro e osso. Chamas arranhavam as paredes. Vigas gemiam acima. E ali no centro do inferno, Silas Belfort se ergueu dos destroços como algo puxado do inferno. Seu casaco meio queimado. Seu cabelo prateado chamuscado. Sangue escorrendo de um corte na testa. Mas seus olhos ainda frios, ainda brilhantes, ainda ardendo com aquela fome imortal. Pode queimar a casa, sussurrou rouco. Mas não pode queimar o nome. Eleonora se aproximou. O calor ondulando seu véu como asas fantasmas. Sim, disse, posso. Ergueu da manga a única coisa que pegara do quarto do santuário. O livro caixa de couro vermelho. O pacto original. A alma da dinastia Belfort. Silas congelou por um instante ao reconhecê-lo. Eleonora sorriu fracamente. Então o arremessou no fogo. Silas gritou. Um som como uma catedral desabando, como algo antigo e amaldiçoado sendo arrancado do mundo à força.
Avançou pelas chamas, mãos nuas arranhando o livro, enquanto enegrecia e se enrolava. No momento em que o tocou, o lustre queimando acima cedeu com um grito de metal torturado e veio abaixo. Silas Belfort sumiu em um ciclone de fogo, esmagado sob seu próprio legado. Eleonora não o viu morrer, apenas virou e saiu pela ruína queimando enquanto a casa uivava ao seu redor, como um deus moribundo. Amanhã veio tarde às cinzas. O fogo rugira pela noite, um pilar de chama arranhando o céu de inverno, enquanto metade de Recife observava do muro do porto. Ao amanhecer, a mansão Belfort sumira. 3 séculos de mármore, seda e sangue desabados em um esqueleto enegrecido de vigas fumegantes e vidro fundido. As guirlandas de jasmim eram cinzas. Os lustres eram carcaças de ferro torcidas fundidas na pedra, como ossos de bestas pré-históricas. Até o ar era diferente agora, mais limpo de algum modo, despido de perfume, pesado apenas com o tangue queimado de finalidade. E Eleonora saiu dele sozinha. Emergiu a primeira luz pela arcada dos criados, seu vestido queimado em farrapos, véu meio derretido contra o cabelo, sua pele imaculada, seus olhos brilhavam como brasas frias. As equipes de fogo congelaram ao vê-la passar, homens sujos de fuligem que passaram a noite lutando o inferno, com linhas de baldes e bombas puxadas a cavalo. Sussurravam uns para os outros enquanto ela andava descalça pelo vapor e destroços. Uma aparição silenciosa. Nenhum ousou pará-la porque algo em sua postura dizia: este nunca foi seu fogo para lutar. Recife acordou para rumores antes mesmo da fumaça se dissipar. Ao meio-dia, jornais gritavam: Belfort, tragédia, dinastia da sociedade destruída em inferno à meia-noite. O Herald imprimia relatos frenéticos de uma explosão de gás durante as festividades do casamento. Listavam os mortos, dezenas de proeminentes plantadores e mercadores, o solicitor Josias Paiva, Vitória Belfort por sua própria mão, e Silas Belfort presumido perecido no desabamento. Apenas Eleonora era listada como desaparecida, presumida morta. Deixou-os pensar isso por 3 dias enquanto a cidade se rasgava em histeria fofocante. Desapareceu nos pântanos sul da fazenda Magnólia. Escondeu-se na casca de tijolo desmoronante de um engenho abandonado, envolta em uma capa grosseira, vivendo de água da chuva e pão roubado, enquanto suas feridas cicatrizavam e sua mente se afiava. Deixou o mundo lamentá-la porque os mortos são invisíveis e invisibilidade é poder. No 4º dia voltou a Recife não como Eleonora Belfort viúva, mas como Eleonora Ravenna. Andou para o fórum em plena luz do dia, manchada de fuligem e velada, carregando uma única pasta de couro. Dentro estavam os documentos salvados que Hartmann a ajudara a restaurar. Os testamentos originais de seus pais, as escrituras de terra, a prova de falsificações Belfort. O próprio Hartmann a encontrou no portão traseiro, tremendo de admiração e terror. Você sobreviveu, sussurrou. Eu suportei, respondeu e entregou a pasta. Arquei-os quietamente antes que os bancos se movam. Hartmann fez, e ao fim da semana a maré legal virara. Proclamações do tribunal a nomeavam a única herdeira sobrevivente das propriedades Ravenna. Milhares de hectares de terra de cana-prime em 3 municípios, valendo mais que o Império Belfort em seu auge. Credores de Silas desceram como urubus nas cinzas de suas holdings, só para encontrar nada, nenhum livro-caixa intacto, nenhum contrato sobrevivente, nenhum herdeiro para contestar sua apreensão. O nome Belfort, outrora pilar do litoral pernambucano, dissolveu-se da noite para o dia como açúcar no fogo. Eleonora comprou as ruínas através de proxies em leilão 2 semanas depois. Não o nome Belfort, não as dívidas, apenas a terra. Ficou ali ao entardecer no dia em que os papéis foram assinados. Botas esmagando o mármore enegrecido, e inspecionou os ossos carbonizados da mansão. O vento de inverno sibilava por arcos de janelas vazios. As paredes queimadas erguiam-se como dentes quebrados. Em algum lugar sob os destroços o livro-caixa de couro vermelho era nada além de cinzas. E nesse silêncio, ela entendia o que Vitória realmente sentia. Não triunfo, não alegria. Apenas quietude, o tipo que segue quando uma tempestade finalmente arranca toda coisa falsa da terra. Ela não reconstruiu a mansão Belfort. Salgou o chão onde ficara, literalmente espalhando sal de sua capa até o solo reluzir pálido e estéril sob o luar. Que nada cresça aqui novamente, sussurrou. Nem pedra, nem semente, nem memória. Então cavalgou leste pelas estradas do pântano para as ruínas de sua casa de infância.
A fazenda Ravenna dormira sob 8 anos de musgo e kudzu. Mas seus ossos ainda estavam lá. As senzalas afundaram na terra. A casa principal era só pedra queimada e mudas selvagens. Andou entre elas descalça, lembrando a voz de seu pai, o riso de sua mãe, o jeito que seu irmãozinho envolvera dedinhos nos dela. O ar cheirava a lama de rio e pinho agora, não querosene. Ajoelhou na pegada de seu antigo quarto e pressionou a palma no solo. Isso é meu, disse. E a terra pareceu zumbir sob sua mão como se lembrasse. Na primavera reconstruiu. Não uma mansão, não um palácio. Uma fortaleza de silêncio. Uma casa de cipreste preto e pedra extraída dos penhascos do rio. Baixa e forte. Janelas com persianas como pálpebras blindadas. Portões de ferro forjado estampados não com uma serpente, mas com uma única palavra. Ravenna. Não trouxe decoradores da sociedade, nem quartetos de cordas, nem lustres, apenas livros-caixa. Livros. Mapas. Estudava a lei à luz de lâmpada até os olhos queimarem. Aprendia rotas de navegação, costumes bancários, rotações de colheita. Aprendia como o poder se move, quieto, invisível, inevitável. Ao fim daquele ano, o nome Ravenna aparecia novamente nos livros-caixa de Recife, em charters de bancos, contratos de cana, manifestos de navegação. A cidade sussurrava seu nome novamente, dessa vez com admiração e medo. Porque ninguém nunca a via sorrir, porque nunca se recasou, porque nunca pronunciava a palavra Belfort novamente. Na segunda primavera, credores que outrora se banqueteavam no coxo Belfort agora vinham a seus portões, chapéus na mão. Comprava suas dívidas por centavos. Reivindicava suas propriedades hipotecadas com assinaturas mais frias que tiros. Deixava seus antigos retratos familiares apodrecerem em salões vazios. Suas linhagens, apagadas tão limpamente quanto a dela outrora fora ameaçada. Recife chamava de eficiência impiedosa. Eleonora chamava de equilíbrio. Uma noite, quando os ventos do porto uivavam pelos canaviais, abriu uma caixa selada que escondera sob sua escrivaninha, desde a noite do fogo. Dentro jazia a boneca de madeira meio derretida que carregara das cinzas aos 10 anos. Seu rosto pintado distorcido, olhos meio sumidos. Colocou-a na lareira acima da lareira. Então sussurrou para os fantasmas. Eu lembro e eu suportei. Atrás dela, a luz do fogo refletia nos vidros pretos de suas janelas como olhos queimando. Dizem que o poder corrói a alma, mas a alma de Eleonora Ravenna fora queimada muito antes de ela deter poder. Quando o litoral pernambucano aprendeu a pronunciar seu nome em sussurros, ela se tornara menos uma mulher que um mito. Anos passaram e o mundo esqueceu a forma verdadeira do fogo. Os jornais, outrora frenéticos com fofocas, enterraram quietamente a tragédia Belfort sob escândalos mais novos. A cidade reconstruiu ao redor da cratera, onde sua mansão outrora se erguera. Mercadores pilharam os retalhos de sua fortuna que restavam. Credores brigavam como urubus sobre suas cinzas. E então, como um cadáver finalmente afundando no pântano. O nome Belfort sumiu. Eleonora garantiu isso. Comprou os remanescentes de suas plantações através de empresas de fachada. Dissolveu seus charters. Apagou suas escrituras das prateleiras do fórum. Subornou escrivães para arquivar erroneamente seus registros sob sobrenomes falsos. Pagou editores para riscar seu nome de registros da sociedade e diretórios de mercadores. O sigilo da serpente que outrora adornava metade dos livros-caixa da cidade esvaía como um fantasma do pergaminho. Ao fim da década, os Belfort não eram caídos. Eram esquecidos. Enquanto isso, a propriedade Ravenna erguia-se como pedra preta de um pântano de ossos. O solar reconstruído de Eleonora tornou-se uma fortaleza de quietude. Suas paredes de cipreste erguiam-se baixas e escuras sobre o rio. Suas janelas persianadas como olhos de predador descansando. Nenhuma carruagem chacoalhava por sua entrada. Nenhum convidado vinha rindo sob lanternas. Diziam que recusava todo convite da sociedade de Recife, toda carta de pretendente, toda oferta de recasamento. A cidade sussurrava que enlouquecera. Os bancos sabiam melhor. Sabiam que se tornara algo mais frio. Sua riqueza multiplicava em silêncio. Adquiria navios, armazéns, trilhos, serrarias. Nos anos 1850, seus contratos controlavam quase 1/4 de toda a cana embarcada de Recife. Mercadores que outrora brindavam aos Belfort agora baixavam os olhos em sua presença, suando sob seu olhar. Juízes deferiam as suas interpretações de lei. Políticos evitavam cruzá-la em público. Ninguém a chamava de Eleonora mais. Era Senhorita Ravenna. Um título pronunciado como homens pronunciam o nome de um furacão.
Seu rosto mal envelhecia. Os mesmos olhos esmeralda frios. A mesma postura inabalável. A mesma voz suave e inabalável que podia congelar um quarto no meio da respiração. Crianças espiavam atrás das saias das mães ao vê-la passar em sua carruagem preta. Cães ganiam e recuavam. Diziam que as luzes de sua casa nunca se apagavam. Que andava por seus corredores bem após a meia-noite. Sozinha, mas nunca solitária. Porque as paredes sussurravam para ela. E a terra lhe obedecia agora. Nenhum deles sabia quão certo estavam. Porque Eleonora não apenas apagara o nome Belfort do mundo. Ela o devorara. A terra em si parecia reconhecer sua reivindicação. Colheitas de cana de seus campos dobravam enquanto as dos vizinhos falhavam. Fogos poupavam seus armazéns enquanto consumiam outros. Rivais que desafiavam seus negócios viam fortunas desmoronarem da noite para o dia por infortúnios inexplicáveis. Navios afundando em tempo bom. Colheitas apodrecendo misteriosamente. Bancos de repente cobrando dívidas. Ninguém provava que orquestrava essas calamidades. Nenhum ousava tentar. Chamavam de sorte. Chamavam de bruxaria. Chamavam de maldição Belfort ainda trabalhando em suas veias. Mas Eleonora sabia a verdade. Maldições não esvaem. Mudam de mãos. Algumas noites, quando o vento rasgava os pântanos como um grito, descendia sozinha à câmara do porão sob seu novo solar. Reconstruíra exatamente como o santuário outrora fora. Pedra preta, arandelas de ferro, um altar de granito frio. Mas onde o retrato de Elias Belfort outrora zombava, agora pendia uma placa de latão simples gravada com uma única palavra. Ravenna. Sobre o altar jazia um novo livro-caixa encadernado em couro preto. Não o vermelho do livro Belfort, preto como o solo que enterrara sua família. Mantinha-o trancado, escondido, sua chave em uma corrente no pescoço. Dentro só nomes. Credores Belfort que perderam fortunas. Rivais de Recife que sumiram misteriosamente. Juízes que decidiram a seu favor então se aposentaram quietamente. E na primeira página, escrito em sua melhor caligrafia, Silas Belfort extinto. A terra lembra. Nunca mostrava o livro-caixa a ninguém. Nunca falava dele em voz alta. Mas toda vez que escrevia um novo nome, sussurrava os nomes de seus pais primeiro, como uma ladainha, para que os mortos soubessem que o preço fora pago. Nos anos 1850, poucos em Recife lembravam que os Belfort existiram. Suas ruínas foram engolidas por capim do pântano e silêncio. Seus descendentes ou mortos ou espalhados por cidades distantes sob nomes falsos, envergonhados demais para falar sua linhagem. A terra que outrora governavam agora carregava o brasão Ravenna, preto e inabalável. Uma tarde de outono, um banqueiro visitante de São Paulo, alheio à lei local, perguntou por que nunca se recasara, por que não tinha herdeiros para carregar sua vasta fortuna. Eleonora o encarou com aquele sorriso glacial, meio que desmontara homens mais fortes que ele. Sangue não se herda, disse. Se reivindica. E naquela noite, enquanto ficava sozinha em sua varanda, vendo a lua subir sobre o Rio Preto, pensou no riso de seu pai, nas canções de ninar de sua mãe, nos dedinhos de seu irmãozinho. Pensou no fogo, no espaço de rastejamento, na noite em que decidiu se tornar algo mais perigoso que luto. Não apenas sobreviver a eles os superara, tornara-se o que tentaram ser, eterna. Quando a morte finalmente veio por ela décadas depois, encontrou-a sentada ereta em sua escrivaninha, tinta ainda secando na última entrada no livro Caixa Preto. Vivera 5 presidentes, 3 guerras e a morte da velha elite de Recife. Enterraram-na na cripta Ravenna sob uma laje de obsidiana polida sem datas nem epitáfio. Apenas seu nome talhado fundo como uma ferida. Eleonora Ravenna. As pessoas que compareceram sussurravam que o chão pareceu tremer fracamente quando seu caixão o tocou, como se a terra em si inclinasse a cabeça. Ninguém pronunciou o nome Belfort naquele dia. Ninguém o pronunciou desde então. E em algum lugar sob o capim do pântano onde sua mansão outrora se erguera como um templo de sangue, nada cresce, nem pedra, nem semente, nem memória, apenas silêncio. Seu silêncio. A última voz em uma história que o mundo nunca deveria,